Bom dia, sou a Clara, do 7º ano da Escola Núcleo da Lindosília de Ceará, Santa Catarina. O nosso projeto envolve o consumo racional da água, o desperdício, e a partir disso vivenciamos na prática experiências relacionadas à matemática. Bom dia, eu sou a Ana Beatriz, também da turma do 7º ano. O nosso projeto aborda o bem mais precioso da humanidade, a água. Nós acreditamos que a sensibilização seja o caminho. Iniciamos o nosso projeto com a instalação de hidrômetros nos banheiros da nossa escola e registramos em tabelas no período matutino e vespertino. Após o período de 18 dias, chegamos às seguintes conclusões. O gasto médio no banheiro masculino foi de 91 litros e no banheiro feminino foi de 66,83 litros, dando uma média de 9,6 litros por menino por dia e 8,9 litros por menina por dia. Fizemos os mesmos cálculos com o total de água dos dois banheiros, que é de 2.841, que dá uma média de aproximadamente meio litro de água por aluno por dia. Analisando os valores registrados na tabela, comparando os cálculos, ficamos indignados com alguns dias específicos, que chegaram a 251 litros somente em um banheiro em um dia. Assim, surgiu a ideia da instalação de torneiras automáticas, para observarmos se na prática isso realmente funciona. O acompanhamento da torneira automática também foi registrado em tabela e depois tomado em gráfico. Como vocês podem ver, a torneira comum, em azul, tem o menor e o maior desperdício. Já a torneira automática, em vermelho, tem menos diferença de um dia para o outro. Foram realizados cálculos e assim podemos comparar os resultados. A média diária passou de 157 litros por dia para 76 litros. A torneira automática amenizou a diferença e evitou os exageros. E além, diminuiu 81 litros por dia desses dois valores. Dando continuidade à nossa pesquisa, fizemos uma visita à Casan, que é o órgão responsável pela distribuição de água em nosso município. A Casan tem um poço perfurado a aproximadamente 680 metros, que chega ao aquífero Guarani, e de lá tira cerca de 110 litros de água por hora. O resto da água é tirada do rio Caçador. A Casan abastece 4.600 residências de empresas em nosso município. Realizamos uma pesquisa com a Prefeitura Municipal da nossa cidade a quantidade de poços artesianos privados perfurados que temos aqui, e chegamos ao total de 380 poços. Apenas 60% desses poços possuem água. Então, realizamos uma regra de 3 para descobrirmos o valor de 60%, e chegamos a 228 poços. Durante a visita, colhemos algumas informações, como a metragem de encanamento da Casan até a nossa escola, que é de 3.500 metros. Com o encanamento, que é um sólido cilíndrico, alguns joelhos e T's, fizemos a montagem de algumas formas geométricas planas para observar o ângulo reto, agudo e obtuso, e também as retas paralelas e perpendiculares. Em nossa sala, montamos uma caixa de 1 metro cúbico. Nela, cabem 1.000 litros. Ou seja, quando falamos de 10 metros cúbicos, estamos falando de 10.000 litros de água. Analisamos algumas faturas da turma, levando em consideração a indicação da ONU, que é de 110 litros de água por pessoa por dia. Uma fatura nos chamou muita atenção, pelo valor extremamente exagerado em consumo de água, mas percebemos que nosso colega mora em uma propriedade rural. Então, utilizamos como base de pesquisa a alface para descobrirmos quanta água seria gasta para a produção de um alimento. Após 90 dias de observação, percebemos que são necessários 16 litros de água para a produção de um pé de alface, e assim vemos que o desperdício de alimento está diretamente ligado ao desperdício de água. Em nossa escola, temos um lugar especial, onde está presente a água, o açude. Ele foi construído pelos pais dos alunos com o objetivo de nos fazer refletir sobre a sua importância e nos aproximar da natureza. Na construção, calculamos o valor para desenvolvê-lo, que dá um total de R$ 9.229. Assim, o nosso estudo foi finalizado, se tornando uma sala de aula aberta, construída dentro da sustentabilidade, que vem contribuindo para aprendizagens mais práticas e significativas, como a medição de perímetro e reflexão sobre a poluição das águas. Em 2020, em decorrência aos efeitos causados pela pandemia do coronavírus, as nossas aulas aconteceram de maneira remota, e a continuidade do projeto também. Contamos com a participação da engenheira Aline, representante da Casan, com uma fala através de Mint sobre o consumo consciente e a nova estrutura tarifária, que vem vigorando depois do mês de março de 2020 em toda Santa Catarina. Após a fala da engenheira, conversamos com os nossos familiares sobre o cálculo estimado do consumo de água, utilizando o aplicativo da calculadora de consumo. Esses resultados foram tabulados utilizando os documentos do Google. Realizamos medidas de cálculos de tendência central, média, mediana e móvel. Utilizando as ferramentas online, construímos um questionário online referente à nova estrutura tarifária, que foi enviado para todas as famílias, na qual identificamos que
53% dos entrevistados afirma ter conhecimento de quais foram as mudanças ocorridas na estrutura tarifária. 50% afirma não ter conhecimento, 27% em partes e 46% dos entrevistados não sabem responder se a nova estrutura tarifária contribuiu ou não para a redução do consumo de água. Para a segunda etapa do nosso projeto, pensamos em contribuir com um problema recorrente em nossa região, que é a escassez de água. Desta forma, levando em consideração as frequentes secas, causando substancial escassez de água, a continuidade do nosso projeto propõe reduzir o consumo de água e irrigação de hortaliças. Para compreender a amplitude dos efeitos causados pela estiagem, fizemos uma visita à Secretaria da Agricultura do nosso município, onde coletamos dados da precipitação de chuva e sobre a estimativa de perdas. As maiores perdas são registradas a produção de milho, em grãos chegando a aproximadamente 53%, a produção de silagem 60% e a produção de leite aproximadamente 25%. A média de precipitação é de 150 a 180 milímetros, porém, nos meses de dezembro a fevereiro, tivemos uma média de 38 milímetros, ficando 75% abaixo do valor estimado. O déficit hídrico interfere diretamente no desenvolvimento das plantas, causando fatores que interferem e potencializam os efeitos. Fatores relacionados à qualidade do solo, como cobertura verde, formação de raízes, entre outros. Para isso, desenvolvemos um tensiômetro, um aparelho que mede o teor de umidade do solo. Ele foi desenvolvido utilizando a robótica como instrumento, programado numa placa de Arduino na linguagem C++. Sua entrada recebe valores analógicos e os transforma em CD digital, que através de LEDs em intervalos pré-determinados mostram a umidade do solo. Pelo computador, ele fica tabulado e mostra todos os horários correspondentes de cada registro. Na programação e construção de Arduino, contamos com a ajuda de universitários. A tecnologia está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Com a pandemia, percebemos a necessidade de ferramentas tecnológicas para a educação. Elas jamais irão substituir um professor, porém, quando bem utilizadas, contribuem significativamente para a aprendizagem. Obrigada pela atenção. Então, aqui está a segunda fase do nosso projeto, a tecnologia aliada a um importante problema ambiental, programação e sensor de umidade, nos dizendo o que o solo precisa.